aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram ou choraram? E na última rodada, o Olé Feminino, que é o meu time, fez 67,28. Eu fiquei esperando uma pontuação bem melhor, confesso pra vocês. Porém, eu tirei o Patrick do Internacional do meu time e eu continuei com o Renato Augusto. O Renato Augusto foi muito mal na última rodada. Então, se eu tivesse mantido o Patrick no meu time, certamente teria garantido uma super pontuação. O meu destaque vai para o Pedro, que foi o meu capitão e fez mais de 12 pontos na rodada. E também para outro jogador do Flamengo, que é o Andréas Pereira, que imitou, fez um golaço de falta e fez mais de 15 pontos. Me contem quais jogadores se destacaram no time de vocês e quais jogadores decepcionaram também. E na Liga do Olé Feminina, a cartoleira que imitou na última rodada foi a Lídia Freitas, com o time Boleira 22 FC. Garantiu uma pontuação muito boa, fez mais de 122 pontos. Para quem não conhece, a Liga do Olé Feminino é minha liga institucional no site do Cartola. É uma liga feita para as cartoleiras, mas também aberta para todo mundo participar. E antes de qualquer coisa, já se inscreva aqui no canal do Cartola, curta o vídeo, comente e também compartilhe. Quero lembrar vocês que é o último mês para você ser cartoleiro ou cartoleira pro. Então aproveite, acesse o Cartola Pro e seja cartoleiro ou cartoleira pro por apenas R$ 29,90. Painel de dados do Gato Mestre, time exclusivo do Mestre Cuca, além de mais ligas para participar e várias premiações para concorrer até o final do Campeonato Brasileiro. E chegamos à 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá passando bem rápido, não é verdade? E aí, quem que vocês acham? Que time que vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro? Coloque aqui nos comentários. Em relação à rodada, eu considero que é uma rodada um pouco mais equilibrada, complicadinha assim. Tem alguns confrontos um pouco mais favoráveis, como o Flamengo jogando em casa diante do Cuiabá. O interessante é que em rodadas assim, podemos arriscar um pouquinho mais, fazer algumas apostas, não é verdade? Como vocês sabem, eu sempre começo a minha escalação pelo meu goleiro para rodar e a minha formação é sempre o clássico 4-3-3. Em relação ao meu goleiro, nessa rodada vou manter o meu goleiro da última rodada, que é o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, jogando fora de casa contra o Atlético Goianiense nos últimos 3 jogos. O Atlético Goianiense não conseguiu marcar gol, ou seja, potencial para SG, e é um time que finaliza. Geralmente tem umas 3 FDs por partida, então o Everson tem um potencial também de defesas. Agora, com a volta da defesa titular do Atlético Mineiro, eu confio ainda mais nesse possível SG do Galo na rodada. Minha dupla de zaga para a rodada. O primeiro zagueiro escalado será o Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, jogando em casa contra o Cuiabá. É um zagueiro regular, tem uma média superior a 4 pontos jogando em casa, é bem forte na jogada aérea, desarma também, tem um número considerável de desarmes, e é um jogo que o Flamengo é bastante favorito. Então eu quis colocar algum defensor do Flamengo no meu time e optei pelo Rodrigo Caio. O meu outro zagueiro será o Lucas Cal, do América Mineiro, jogando em casa diante do Bahia. Lucas Cal, que na verdade não joga de zagueiro, joga de volante, então o potencial para desarme acaba aumentando ainda mais. Ele também é um jogador que participa de gol e de assistências pelo lado do América Mineiro. E o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, será o meu primeiro lateral para a rodada. Eu estava com saudades de escalar o Arana aqui no time. É um jogo fora contra o Atlético Goianiense, porém eu vejo com potencial de SG, como eu comentei com vocês. O Arana é um lateral super ofensivo que apoia muito no ataque, já tem assistência no Campeonato Brasileiro e é super irregular. O meu outro lateral será o Wanderson do Grêmio. Grêmio que está no Z4 do Campeonato Brasileiro, precisando de uma vitória, se reencontrar no Campeonato Brasileiro realmente. O Wanderson também é um lateral bem regular, que não tem tanta dependência do SG para pontuar bem. E também é um lateral super ofensivo e bate algumas faltas pelo lado do Grêmio. O Grêmio joga em casa diante do Juventude. Meu trio de meias para a rodada, e eu farei uma dobradinha do Flamengo no meio de campo com o Everton Ribeiro e também com o Andréas Pereira. Vejo os dois jogadores com muito potencial para esse jogo do Cuiabá, e além disso eles são jogadores que são regulares, então eu acredito que mesmo caso não tenha gol ou assistência, eles ainda vão conseguir entregar boa pontuação, entregar scouts, porque são jogadores bem participativos. Então irei com o Everton Ribeiro do Flamengo e também com o Andréas Pereira também do Flamengo.
E o meu terceiro meia para finalizar o meio de campo, desta vez não estou com o Ederson, me desculpa Ederson, mas optei por outro meia do Fortaleza, que é o Lucas Crispim, que é um jogador que bate falta, escanteio, é o dono de algumas bolas paradas pelo lado do Fortaleza, é um jogo fora contra a Chapecoense que tem dificuldade em jogadas aéreas, então isso potencializa ainda mais o Crispim para uma assistência no decorrer da partida. Outro meia que eu gosto bastante para a rodada e fica como sugestão para vocês é o Alisson do Grêmio. Fiquei pensando bastante em relação a ele, em escalar ele no meu time, quem sabe amanhã na atualização. É um jogador que eu vejo com bastante potencial, porque o Juventude está sofrendo bastante gol, inclusive de meio-campistas. E meu primeiro atacante para a rodada será o Gabigol, Gabriel do Flamengo, jogando em casa diante do Cuiabá. Sempre que o Gabigol está provável, ele está no meu time, acredito que no time de vocês também, porque é um jogador que sempre tem muito potencial. O Flamengo é um time muito ofensivo, que cria muito, e o Gabigol sempre tem chances de gol. Na última rodada, em casa, contra o Juventude, o Flamengo fez um ótimo jogo pelo placar de 3-1. O Pedro foi muito bem. Quem sabe nessa rodada seja a rodada do Gabigol dar a primeira metade do Cartola jogando em casa. Meu segundo atacante é o Hulk do Atlético Mineiro, o Hulk que está como dúvida, então se você quer arriscar no Hulk tem que tirar o filtro, é de provável, colocar o filtro de dúvida no Cartola. É um jogo fora contra o Atlético Goianiense, porém o Galo é líder do Campeonato Brasileiro, o Hulk é um dos artilheiros da competição, é um jogador que participa muito dos gols do Atlético Mineiro, seja diretamente ou indiretamente, e sempre tem muito potencial. E para finalizar o ataque, a minha aposta para a rodada, eu vou fazer a minha aposta no ataque, que será o Ferreirinha do Grêmio, em homenagem ao Caçocla, que tanto amo o Ferreirinha. É como eu falei em relação ao Juventude, Juventude é um time que está sofrendo bastante gol, tanto de meio-campistas, mas também de atacantes. E o Ferreirinha é um jogador super regular. Na última rodada, por exemplo, ele fez mais de 5 pontos, sem assistência e sem gol. É um jogador que não prejudica na pontuação, porque sempre é muito participativo com os scouts. E eu vejo que o Grêmio precisa muito de um resultado, eu criei uma peça ofensiva do Grêmio e optei pelo Ferreirinha. Em relação ao meu técnico, eu vou colocar como técnico o Renato Gaúcho do Flamengo, porque o Flamengo é um time muito ofensivo, que mesmo quando perde o SG, faz um bom placar e isso resulta em uma boa pontuação para o técnico. E o time ficou custando 142 cartoletas, um time um pouco mais caro, porém que eu vejo com bastante potencial. Em relação ao meu banco de reservas, coloquei o Maílson do Sport no gol, na lateral o Saravia do Internacional, na zaga o Léo Pereira do Flamengo, no meio de campo o Alisson do Grêmio, que eu vejo como um ótimo nome para a rodada, e no ataque o Michael do Flamengo. E o meu capitão para a rodada será o Gabigol, Gabriel do Flamengo, para mim é o jogador com mais potencial para a rodada. E eu gosto sempre de colocar o atacante como capitão, e sempre que possível, quando o Gabigol está disponível, ele está no meu time e como capitão. Espero que vocês tenham curtido a minha escalação para a rodada, lembrando que é uma prévia, sempre tem alguma atualização antes do fechamento do mercado, e a atualização é publicada nos perfis oficiais do Cartola, Instagram, Twitter e também no Facebook. Um beijo para vocês, uma ótima rodada e uma super mitada. Tchau!